Olha só, nós vamos começar hoje a região norte. A região norte, gente, ela ocupa quase a metade do nosso território brasileiro. Mas mesmo ela tendo esse tamanho, sendo a maior, no caso, a densidade demográfica dela já ela é pouca em relação ao tamanho, certo? Subir aí para a tia, por favor, na página 76. É a mais extensa das 5 regiões brasileiras. Mas devido à grande quantidade de rios e florestas, é a que possui menor população. Quer dizer que tem muitos rios, muitas florestas. Por conta disso, a população não é tão grande, ok? Vocês podem observar no mapa da página 77, o mapa aí, mostra para vocês quais são, na verdade, os estados que fazem parte da região norte. Nós temos Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins. Eu queria que vocês só circulassem aí para mim todos esses estados, tá? Para dar um destaque para eles. Ou circular ou passar marca-texto, não tem problema, por cima, tá? Tem na região... Qual? Oi? Tem alguém falando comigo? Qual que é o livro? Eu, tia Maria Eduarda, qual que é o livro? Geografia, Maria Eduarda. Tá. Página 76, tá? Uhum. Só que a gente já tá na 77. Tá. Então, se vocês observarem bem, nesse mapinha aí da região norte, mostra alguns limites. No caso, ao norte, nós temos a Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Ao sul, nós temos a Bolívia, Mato Grosso e Goiás. A leste, Maranhão, Piauí e a Bahia. E a oeste, Peru e Colômbia. Isso aí é só para vocês terem como informação mesmo, tá? Eu não vou cobrar isso daí de vocês, porque não tem necessidade, mas vocês precisam saber, tá? Mais para baixo aí, nós vamos ver agora os aspectos físicos da região norte. O que é isso, professora? Relevo, clima, hidrografia, são os rios. Primeiro nós vamos ver o relevo aí. Encontraram aí o relevo? Sim. Vou desativar o som, porque senão atrapalha aqui. Peraí. Vamos lá. Então, o relevo da região norte. São encontrados 3 principais tipos de relevo nessa região: planícies, depressões e planaltos, predominando os terrenos de baixas altitudes. A principal planície da região norte é a planície amazônica. Ela possui diversas áreas inundadas pelo rio Amazonas. É na região norte, gente, que fica o rio Amazonas, que ele é tão importante na nossa hidrografia. Tem uma imagem aí do lado que dá para vocês terem noção como é que é o relevo, se vocês observarem bem. Do outro lado, nós temos o clima. Fala sobre o clima da região norte. Eu já falei para vocês que a tia nasceu lá na região norte, né? Lembra que eu falei ou não? Vocês não estão lembrados disso? Que eu nasci em Araguaína, no Tocantins. Meninos, põe essa cabeça para funcionar. Pois é. Se eu não falei, tô falando agora. Sou lá do Tocantins, tá? Que faz parte da região norte. Olha só, gente. O clima. Como é que é o clima dessa região? O clima predominante
O clima predominante é o equatorial. O clima equatorial tem algumas características. A principal delas é que ele é muito quente e muito úmido. Eu vou dar uma experiência aqui para vocês, que lá quando eu viajava, quando eu ia muito para lá, pro Tocantins, para minha cidade, eu levava minha filha e ela era bem bebê. Quando ela ia para lá, ela não adoecia. Quando ela chegava aqui em Goiânia, ela adoecia. Por quê? Porque lá na região norte é muito quente, porém é muito úmido. E como é que é aqui na nossa região? O clima, ele é muito seco, certo? Não é tão quente, mas agora tá bem quente, né? Mas assim, não é muito quente, assim como a região norte, mas não é úmido, não é muito seco. E isso é o que causa muitas vezes algumas doenças respiratórias, né? Não sei se vocês têm bronquite, asma, certo? Então, lá na região norte, o clima é muito quente, é quase insuportável, assim, eu acho. E muito úmido. O bom é que ele é úmido, certo? Sublinha aí para mim essa primeira parte, por favor, que fala isso que eu acabei de falar para vocês. O clima predominante é o equatorial, cuja característica principal é ser quente e úmido. O que acontece muitas vezes na região norte? Quando vai ficando de tardezinha, quase anoitecendo, que o sol vai desaparecendo, a temperatura ela vai caindo um pouco, certo? Conforme ela vai caindo um pouco, provoca a condensação de vapor de água e aí, portanto, a precipitação em forma de chuva, que é por isso que lá chove muito, entendeu? São chamadas de chuvas de convecção, ou chuvas de hora certa, que é o nome que eles costumam dar para essas chuvas. Por que isso ocorre? Porque o sol não é muito quente, lá não é muito quente, não tem muitos rios, concorda? Se é muito quente e tem muitos rios, o sol vai aquecer bastante essa água, certo? Aí o que acontece? O que vocês aprenderam comigo? Sobe o vapor de água. Vou ativar o som de vocês, tá? E daí vocês participam da aula junto comigo. Ô, Giovana, tá em pé, meu amor? Você não vai crescer mais, não. Você pegou o livro de geografia, Giovana? Só um minutinho, gente. Tive que dar uma parada aqui por causa da Jojo que chegou. Quem tá sem som aí, levanta o dedo, por favor. Eu acho que veio o meu. Você tá sem som, Pedro? Não, eu tinha ativado o meu, porque o meu não tinha ido. O Pedro Tolentino tá sem som. Peraí. Ativei aí, Pedro? Beleza. Acho que Pedro Messias, você tá aí? Vamos conversar paralelo agora não, tá? Porque eu preciso saber quem... Eu preciso que a Giovana... Giovana, abre aí na página 76 de geografia. Só que a gente já tá lá na 78, tá? Então, gente, por que isso ocorre? O sol, ele aparece, a temperatura aumenta e, como consequência, aumenta também a evaporação das águas dos rios, certo? Dos rios, dos lagos, enfim. Aí, o que acontece? Aumenta a quantidade de vapor de água na atmosfera ao longo do dia. Aí, quando chega a noite, condensa tudo aquilo lá em cima, né? Esse vapor de água. E depois de um tempo, ocorre o quê? A precipitação de chuva. Aqui anda acontecendo isso também, porque tá muito quente ultimamente, né? Sublinha aí pra tia, por favor, essa parte. No primeiro parágrafo aí,
Primeira, segunda, terceira. Na quarta linha, isso ocorre porque quando o sol aparece, a temperatura aumenta. E como consequência, aumenta também a evaporação das águas dos recursos hídricos, que são, no caso, os rios, né? E a evaporização e a evapotranspiração dos seres vivos, plantas e animais, o que aumenta a quantidade de vapor de água na atmosfera ao longo de todo o dia. Nessa parte aí que mostra essa pequena imagem, fala sobre o rio Amazonas, que é a principal bacia hidrográfica da região norte, tá? As chuvas que alimentam os rios dessa bacia hidrográfica são bem marcadas. E o período de estiagem, ou seja, quando para de chover, é entre os meses de junho e setembro. Ainda nessa bacia encontramos a Ilha do Bananal, a maior ilha genuinamente fluvial do mundo. Os rios, em geral, são extensos e caudalosos, drenando terras de altitude, normalmente pouco elevadas. O que é drenagem, gente? Quem sabe o que é drenagem? Pedro Tolentino, o que é drenagem? Tava dormindo, Pedro? Não tô achando a página. 78, amor. Achou? Eu sei o que é, professor. Então fala aí pra gente. É tipo quando você suga um pouco da parte de certa parte de alguma coisa. Da água. Da água, né? Uhum. Isso mesmo. Vamos lá, gente, para a página 79. Vamos falar sobre a vegetação dessa região. Como é que é a vegetação da região norte? A maior parte da região norte, gente, ela é coberta pela Amazônia. Ou seja, o que é isso, professora? Todo mundo já ouviu falar, né? Não é possível. Essa parte, a Amazônia, é uma floresta ombrófila densa. Que nome esquisito é esse aqui? É o que eu vou precisar que vocês façam uma pesquisa pequenininha depois do Google, para vocês se inteirar. Não tem necessidade de vocês estarem aprendendo esse tipo de nome, porque isso entra para biologia, tá? Mais na frente. Correspondente à floresta amazônica, que é uma floresta tropical fluvial. Na parte norte da região é possível encontrar a savana estépica, correspondente aos campos de Roraima. No sul da região ocorre o contato entre diferentes tipos de vegetação. A região norte, ela possui uma biodiversidade muito grande, muito importante para o Brasil, que é a biodiversidade da fauna e da flora. O que é fauna? O que é fauna? Os animais. O que é flora? As florestas. Isso mesmo. A parte vegetal, né? Então, a grande diversidade de fauna e flora da vegetação da floresta amazônica é explicada pela combinação de diversos elementos, que são esses que eu vou falar agora, que é a latitude e o relevo, que determinaram a temperatura e os ventos, a umidade e a quantidade de água dos rios. Então, esses elementos aí é que fizeram com que houvesse o quê? Uma grande diversidade na flora e na fauna, certo? Isso é interessante vocês sublinharem, viu? Pode sublinhar toda essa parte aí, todo esse último parágrafo, na página 79.
A região norte possui uma biodiversidade muito importante para o Brasil. A grande diversidade de fauna e flora da floresta amazônica é explicada pela combinação de diversos elementos, que são esses aí: a latitude e o relevo determinaram a temperatura, e os ventos, a umidade e a quantidade de água dos rios. Assim, o clima e a umidade juntos possibilitam o desenvolvimento de tanta diversidade. Bem importante. Agora vamos lá para a página 81, depois que vocês sublinharam, e nós vamos falar de alguns tipos humanos que existem lá na região norte. E o que se destaca muito na região norte são os ribeirinhos. Quem são esses ribeirinhos? São pessoas, né, que vivem nas margens dos rios e, em geral, residem em palafitas. Todo mundo sabe o que é palafitas aqui ou não? Não. Não? Eu sei. Como lá tem muitos rios e chove muito, enche muitos rios, certo? Vou falar numa linguagem bem clara para vocês poderem entender. Os rios enchem em época de cheia. Então, as pessoas, elas constroem as suas casas em cima de, tipo, não é estacas, mas são, tipo, madeiras, tá? Elas ficam tipo, submersa, entendeu? Pra quê? Entendi. Porque quando encher, quando tiver a cheia dos rios, não vai entrar na casa delas, certo? Outro tipo de pessoas que moram nessa região e são importantes são os seringueiros. Olha aí esse cara, tá vendo ele na árvore? Tá vendo a imagem aí na página 81? Eles se dedicam à extração do látex da seringueira, que produz o quê? Látex. Borracha. Produz o quê? Borracha. Borracha, muito bem. Isso, aí depois nós temos aí embaixo os barqueiros que praticam a pesca e movimentam o comércio interno. Interna porque é só na região, entendeu? Então, as pessoas que pescam, na verdade, elas vivem disso, além de se alimentarem, né, claro, para sua alimentação, para sua sobrevivência, elas vendem também. Então, o tipo de comércio que existe, que é importante para eles, é a forma de pesca. E temos também os vaqueiros, que vivem nos campos, em Roraima e em alguns locais da ilha de Marajó. Nessa ilha de Marajó aí também, gente, tem muita criação de búfalos. Alguém já viu búfalos? Já ouviu falar em búfalos? Eu já vi um bem... É bem grandão, né? Preto, Tia, né? um dia, eu e meu primo tava na roça e nós fomos atrás de um cavalo que fugiu. Daí, passou um montão de boi, de vaca, e nós ficou com medo e ficou rodeando. Daí, quando eu percebi, tinha um boi atrás de mim. E eu fiquei atrás da árvore. Eu fiquei com tanto medo. Meu Deus. Eu pensei, se esse boi me dá uma chifrada, eu vou lá pra China. Mas você foi lá e mexeu no boi, né? Eu não enchi o boi. Você não mexeu nele? Não, ele que veio pra cima de mim. Não foi com sua cara, né? Ô, tia, Oi, meu bem. Quem tá falando comigo? a Mariane, Fala, meu bem. porque teve um dia que eu tava indo lá pra minha tia, daí, né, tinha um montão de boi lá, né? Daí meu pai foi fazer graça e foi mexer com eles, daí eles foi quase que correu atrás da gente. A gente conversava muito, né, gente, na sala de aula, né? E aqui, infelizmente, nosso tempo é bem corrido. Então, vamos passar aí para a página 82. Depois a gente conversa mais no WhatsApp, tá? Tá.
Ah, Gente, tia, agora vamos... Oi. 32? coloca no grupo 82. depois. A mãe comprou meu chip ontem. Tá, depois você me passa o seu número, tá? Oi? Meninos, nossa reunião vai acabar em 10 minutos. Nossa aula, tá? Porque é tempo aqui determinado. Presta atenção no que a tia vai falar. Na página 82 para frente, 82, 83 e 84, fala, na verdade, primeiro sobre a economia da região, que é baseada no extrativismo e na indústria, tá? O que é esse extrativismo? O extrativismo vegetal. Na página 82 aí, o parágrafo do tópico extrativismo. Sublinha aí para mim, por favor. No extrativismo vegetal, destaca-se a exploração do látex e da madeira de espécies como a seringueira, a castanheira e o buriti. No extrativismo animal, continua aí para mim, por favor, a atividade pesqueira e no extrativismo mineral, a extração de ouro, ferro e, em menor quantidade, jazidas de alumínio, estanho, manganês, níquel, cassiterita, petróleo e gás natural. Além disso, gente, a região norte ela abriga uma mina de diamantes que é propriedade dos indígenas Cinta Larga. O extrativismo se destaca em virtude da imensa diversidade da flora e da fauna da floresta amazônica. Por isso que o extrativismo ele é tão diversificado, tá? Vocês sublinharam isso daí pra tia? Tudo certinho? O que vocês estão rindo? Quem tá rindo aí é a Ana Clara, né, Ana Clara? Tô vendo até você andar. Ana Clara, sossega. Alguma dúvida nessa parte aí sobre o extrativismo, meninos? Não. Não. Então, nós temos também a agricultura. Vamos lá para a página 83, parte da agricultura. A agricultura ela é marcada pela variedade de cultivos e pelo uso de máquinas agrícolas. O que mais se planta nessa região? Arroz, guaraná, cacau, mandioca, maracujá, cupuaçu. Quem gosta de cupuaçu aí? Coco. Eu já comi, mas eu só gosto de suco de cupuaçu. É bom mesmo, bom também. Nós temos também a pimenta do reino. O que mais se destaca ultimamente é o cultivo da soja, viu? Principalmente lá no estado do Tocantins, que é minha região, tá? Onde eu morei, meu estado. A pecuária, o que se destaca na pecuária? Os animais eles são criados soltos, certo? Em pastos, que são formados a partir da queima das matas nativas, que aí acontece o maior problema, né? A gente já falou isso na sala de aula. Um dos maiores problemas é essa queimada para fazer esses pastos, né? Então, aí acaba prejudicando o meio ambiente por conta disso. A indústria também é muito importante nessa região. Ela se localiza em grande parte na Zona Franca de Manaus. Ela é formada principalmente por indústrias de bens de consumo relacionadas às matérias-primas do extrativismo vegetal, animal e mineral da região. Na Zona Franca também, meninos, é possível encontrar muitas indústrias de equipamentos eletroeletrônicos e de informática. As pessoas vão lá para a Zona Franca de Manaus para comprar e revender aqui, principalmente aqui na nossa região, que é a região centro-oeste, e em outras regiões também, tá bem? Porque lá é mais em conta esses produtos, entendeu? Na parte da página 84, fala sobre algumas atividades que são ligadas ao setor de serviços, como bancos, escolas e universidades. Concentram-se principalmente nas capitais, que apresentam um comércio mais desenvolvido.
Quer dizer, tem alguns lugares nessa região norte que as pessoas têm que se deslocar para a capital para poder ter um comércio de qualidade, entendeu? Isso é muito comum lá na região norte, é muito comum isso acontecer, tá? Eu tenho algumas cidadezinhas que ficavam ao redor de Araguaína, que é a cidade onde eu nasci, que as pessoas saíam dessas cidadezinhas e iam lá para Araguaína. Agora tem Palmas, as pessoas saem e vão para Palmas. Em relação, por exemplo, à saúde, as pessoas não ficam nos estados, vão direto para onde? Para a capital? No caso aí, Palmas, né? Bem, meninos, então, recapitulando aqui com vocês sobre a economia da região norte, nós temos o extrativismo, que é o vegetal, mineral, e temos também o animal, tá? No vegetal, qual que se destaca? A exploração de quê, meninos? Eu acabei de falar? Bora participar? A exploração do látex e da madeira de espécies como a cerejeira, castanheira. Temos também de destaque no animal, no extrativismo mineral, o quê? A extração de ouro. Extração de ouro. Menor cidade, Ouro de ferro, que é o maior destaque, tá, gente? De ouro de ferro. E o do animal? Atividade o quê? Atividade pesqueira. Pesqueira, que eu tinha citado para vocês antes, tá bom? Aí vem a agricultura. Qual que é, na verdade, o produto de maior destaque, o cultivo? Qual é o produto mais cultivado? A soja, isso mesmo. Na pecuária, o que se destaca na pecuária? O gado. Animais. O gado. O gado. Gado, né? Que são criados soltos. Existem o quê? Para fazer o pasto, né? Para ter pasto para esse gado, o que eles precisam fazer? Queimar. As queimadas. Isso mesmo. Agora, a indústria da região que mais se destaca. Onde que se localiza? Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus. Muito bem. Então, gente, nós vimos agora uma parte da região, né? Da região norte, o que vocês precisam saber aqui no 5º ano. Claro que tem muito mais coisa para se falar dessa região, mas vocês vão aprender ao longo dos anos para frente. Então, eu finalizo aqui. Eu vou enviar para vocês um vídeo, uma outra videoaula, para reforçar também tudo isso que eu falei, tá bom? Vai estar lá no grupo. Primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, assistir esses vídeos e depois eu vou falar o que a gente vai dar continuidade, tá? Tá certo? Oi. Minha mãe mandou o meu número para você colocar no grupo. Vou colocar agora, tá bom? Tá certo, gente? Ó. Beijo, bom ver vocês. Vamos continuar a aula lá no grupo do WhatsApp, tá? Tchau. Amor. Tchau. Tchau.